Terceiro ano A, B e C, bom dia. Paz e saúde para todos vocês, para a família de vocês. Hoje eu estou trazendo uma aula, uma pequena explanação sobre o capítulo 5 do livro didático de vocês, que é a instituição da República, certo? Que é a instituição da República. Em outras palavras, eu vou falar um pouquinho sobre a proclamação da República. E eu começo falando sobre a proclamação da República, dizendo o seguinte, né, que o nosso país proclamou a República. Você sabe, todo ano a gente tem esse feriado, 15 de novembro, né? Então, em 15 de novembro de 1988 foi proclamada a República no Brasil, ou seja, o Brasil se tornou uma república, porque o Brasil foi uma monarquia, né? O Brasil viveu 2 reinados. O primeiro reinado, né, dominado por Dom Pedro I, e o segundo reinado por Dom Pedro II. Então, mediante esses 2 reinados, mediante essa situação em que o Brasil viveu a monarquia, é lógico, é uma longa história, falar do primeiro reinado, falar do segundo reinado é uma longa história, mas, logicamente, o Brasil, né, já estava com um desenvolvimento social, vamos dizer assim, bastante elevado. Então, é claro que o povo brasileiro queria mudanças, né, queria que o Brasil, né, mudasse, até porque era um país independente, mas governado por uma pessoa lá de Portugal, que no caso, na última monarquia, era Dom Pedro II. Então, havia desejos de mudança. Então, logicamente, vai ser um fato que vai transcorrer, né, de forma até, vamos dizer assim, muito pacífica, porque não ocorreram movimentos armados, não ocorreram guerras e conflitos armados, e no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil torna-se uma república e vai ter como primeiro presidente o governo provisório o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, tá certo? Vai ser o primeiro presidente do Brasil. Lembre-se, né, que o primeiro presidente que nós tivemos foi esse, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Então, dentro desse contexto de que o Brasil deixa de ser uma monarquia, se transforma em uma república, como já disse a você, e vai tendo o primeiro governo provisório, a pessoa do Marechal Deodoro, quais foram as primeiras providências que o Marechal Deodoro toma no Brasil, né? Uma das primeiras providências que ele toma é a instituição do federalismo. Aí você diz assim, mas professora, o que é a instituição do federalismo? É transformar os estados, que nós hoje chamamos de estados, que eles eram, no contexto da monarquia, eles eram chamados de províncias. Então, com a instituição do federalismo, passa a ser chamado de Estado, Estado de Pernambuco, Estado da Bahia, né? Que antes era a província de Pernambuco, era a província da Bahia. Então, uma das primeiras medidas é a instituição, certo, do federalismo, lembre-se disso. Outra providência, a segunda providência, é a separação entre a igreja, né, e o Estado, né, porque havia a igreja, no contexto do catolicismo, né, o catolicismo era oficial aqui no Brasil, todo mundo era obrigado a ser católico. Então, a instituição, aliás, a separação da igreja, né, fez com que a igreja não tivesse tanta importância assim, vamos dizer assim, a igreja não resolvesse questões do Estado, porque antes ela interferia. Então, essa separação era para que a igreja não interferisse nas questões do Estado. E também para que houvesse, de uma certa forma, uma liberdade religiosa, né? As pessoas pudessem escolher, né, a religião que quisesse seguir. Né? Então, outra providência foi a criação de novos símbolos nacionais. Marechal Deodoro cria uma nova bandeira,
cria um novo hino nacional, né, para diferenciar da bandeira e do hino do período monárquico. Outra medida que ele toma é a implantação de uma reforma financeira, certo? Marechal Deodoro vai pegar um Brasil cheio de problemas econômicos, cheio de situações difíceis. Economicamente, o Brasil estava praticamente falido, né? Então, Marechal Deodoro, ele vai tomar uma medida econômica, né? Ele vai escolher um ministro da Fazenda, e esse ministro da Fazenda vai ser Rui Barbosa, certo? Então, Rui Barbosa vai criar vamos dizer assim, uma reforma econômica chamada de encilhamento. Preste atenção, você pode até ver isso em questões de vestibular, em questões de Enem. O que foi o encilhamento? O encilhamento foi uma reforma econômica criada por Rui Barbosa. Em que consistia o encilhamento? O encilhamento ele consistia na questão de acabar com a inflação, era abrir empréstimos bancários, os bancos abriram, né, suas portas, né, para emprestar dinheiro às pessoas, para que as pessoas criassem empresas, montassem empresas para gerar emprego, né? Tudo isso era no sentido de tirar o Brasil da situação caótica econômica em que ele se encontrava. Porém, de antemão, eu já quero dizer a vocês o seguinte: a reforma do encilhamento, a reforma de Rui Barbosa, não deu certo. Infelizmente, levou o Brasil, empurrou o Brasil muito mais para baixo, né? Levou o Brasil a entrar numa recessão muito maior. Por quê? Porque a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas que retiraram empréstimos dos bancos para montar empresas, não montaram essas empresas, o que gerou chamadas empresas fantasmas. Então, surgiu as empresas fantasmas, o desemprego cresceu, a inflação cresceu e o Brasil entrou num período muito mais forte de recessão. Então, o encilhamento não deu certo. O encilhamento foi uma reforma econômica criada por Rui Barbosa, mas que não deu certo. Vamos ver assim outra questão, né, outra situação, outro ponto fundamental das medidas de Deodoro da Fonseca. Né? Foi a primeira Constituição da República. É claro que o Brasil já tinha outras constituições, mas Marechal Deodoro da Fonseca ele vai criar a primeira Constituição da República. E o que vai, vamos dizer assim, marcar essa primeira Constituição da República é que nessa Constituição vai ser criado artigos, ou vai ser criados 3 poderes, certo? Que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E acabar com o poder moderador, que era um poder que estava na Constituição monárquica do Segundo Reinado, que tinha esse poder moderador. Esse poder moderador dava total poder ao imperador, ao rei, né? Dom Pedro II e Dom Pedro II. Então, a primeira Constituição criada, né, por Deodoro da Fonseca vai por fim ao poder moderador e mantém ou cria os 3 poderes: judiciário, executivo e legislativo. Outra questão que é importante dessa Constituição foi abolido o voto censitário, tá certo? O governo do Marechal foi bastante conturbado, né? Foi um governo provisório, como inicialmente eu já disse a vocês. Provisório já era dizendo o seguinte, que se aguardaria eleições, se faria eleições, mas isso não aconteceu, né? Logo de início. E o governo do Marechal
vai ser bastante conturbado, até porque no governo do Marechal Deodoro onde o Brasil estava vivendo o ciclo econômico do café. E havia os poderosos senhores cafeicultores, e esses cafeicultores, eles eram contrários, eles não apoiavam, né, o Marechal Deodoro. Então, isso vai ser um problema, vai fazer com que conflitos, né, existam, né, vários movimentos grevistas, né, vai ocorrer a primeira revolta armada, né, e faz com que Deodoro da Fonseca renuncie. Ele não vai conseguir, né, se manter no poder com todas essas situações. Então, Deodoro renuncia e vai entrar o segundo presidente da República, que vai ser o Marechal Floriano Peixoto, certo? É tanto que o Marechal Floriano Peixoto, diante da situação dele pegar o Brasil conflituoso, cheio de problemas, cheio de greves, ele vai governar o Brasil com tanta ditadura, vai ser tão ditador, que ele é conhecido na história como Marechal de Ferro, certo? Então, o Floriano Peixoto, ele é conhecido na história, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Também vai ser um governo conturbado, certo? Vai ocorrer a segunda revolta armada. Dessa vez vai ser a Marinha, né, que vai se rebelar, né, que vai se revoltar contra o governo, certo? Vai ocorrer também no Rio Grande do Sul uma revolta muito conhecida na história, a revolta federalista, né, que vai ocorrer no Rio Grande do Sul. Vai se dividir em dois grupos, os pica-paus e os maragatos. Depois você leia no seu livro didático com mais detalhes, certo? E este momento da história, o governo do Marechal Deodoro, o governo de Floriano Peixoto, ele é conhecido como a República da Espada. Você pode também ver no livro, ver em alguns sites, essa expressão República da Espada vai se referir à Primeira República, ao primeiro momento, né, dos presidentes, né, pelo fato deles pertencerem às Forças Armadas, e as Forças Armadas tinham como simbologia a espada. Então, este governo, esse momento da República Brasileira, fica conhecida também como a República da Espada, tá certo? Um abraço, espero que eu tenha contribuído para algum conhecimento.